Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para o nosso comentário da lição desta semana, a lição de número 1 do nosso segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, Classe de Jovens. É isso mesmo, nós estamos iniciando o segundo trimestre de 2020. Você é o nosso convidado especial para fazer parte do ebdemfoco.com e ter acesso a todo o conteúdo que o ebdemfoco.com oferece para você que é professor da Escola Bíblica Dominical e você que ama a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 1. O título da lição é O Livro de Josué, Tempo de Conquistas. É isso mesmo, eu acho muito legal quando a revista nos traz, quando a editora nos traz uma revista sobre um determinado livro da Bíblia, porque você é levado a ter um contato mais próximo do texto. Isso é muito bom, você vai aprender de forma mais sistemática, de forma mais expositiva, o conteúdo do texto, fazer as aplicações a partir do texto bíblico, que é muito importante, né? Nós vamos ver nesta lição que o livro de Josué fala da vitória por meio da fé, né? Uma fé, um chamado a uma fé que crer nas promessas de Deus e leva a obedecer os mandamentos do Senhor. E essa é uma fé verdadeira. A fé que não nos leva a crer nas promessas de Jesus, a esperar nas promessas de Deus e obedecer os seus mandamentos, não é uma fé bíblica. E o ebdemfoco.com convida você a acessar a plataforma do ebdemfoco.com e conhecer o nosso conteúdo gratuito. É isso mesmo, você acessa lá www.ebdemfoco.com e você vai encontrar as aulas em vídeo, essas aulas que nós estamos gravando, aula em áudio, subsídio em PDF e conteúdo extra. Isso mesmo, além de, para você que é assinante, os slides em PowerPoint para você poder ministrar na sua escola bíblica dominical, o que é um conteúdo excelente para você, professor da escola dominical. Além disso, o ebdemfoco.com está aqui para avisar você que o nosso querido professor Herberson, que é o diretor aqui do Ebdemfoco, em breve estará lançando o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Em breve, lançamento do livro Os 4 Cs da Educação Cristã. E o irmão Herberson, que é o diretor aqui do ebdemfoco.com, já está disponibilizando um treinamento para professores da EBD de forma gratuita, baseado no conteúdo do livro. Isso mesmo, você que quer já ter uma prévia do que o livro vai oferecer, é claro que o livro vem de forma mais pormenorizada, mas se inscreva no curso gratuito, nesse treinamento gratuito para professores do EBD, que o ebdemfoco.com está oferecendo para você. É só você acessar www.ebdemfoco.com. Bom, o nosso texto do dia nos diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Romanos 8:37, né? E nós trazendo aqui para o contexto de Josué, como diz o salmista, né, um dos filhos de Coré, ou um dos filhos de Corá, no Salmo 44, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradastes dele. Ou seja, Paulo está dizendo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, assim como os israelitas foram vencedores por causa de Deus. Como diz o salmista, não foram a sua espada, o seu braço que deu a eles a vitória, mas a destra de Deus, o braço de Deus, a luz da sua face, o poder de Deus, quem capacitou os filhos de Israel para conquistar a terra de Canaã. E a nós também não é diferente. A nossa síntese diz, os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Pois é, Josué era um homem de fé, muito mais no sentido de fidelidade do que qualquer outro. A fé de Josué se expressava na fidelidade a Deus. A fé de Josué se mostrava no seu amor para com Deus, no seu zelo para com a sua lei. Tanto é que no final da vida de Josué, quando ele reúne o povo, ele diz, olha, eu quero desafiar vocês
a decidirem a quem vocês irão servir. Se ao nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou se aos deuses dos cananeus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha a plena convicção de que, independentemente do que acontecesse, ele era um homem que servia ao Senhor. É uma grande lição para nós. Josué era um homem de fé. Um homem de fé no sentido de que ele era fiel ao seu compromisso com Deus, à sua aliança com Deus. Seja fiel ao seu compromisso com Deus, à sua aliança que você fez com Deus, como foi Josué naquela história. O texto bíblico é Josué, capítulo 1, verso de 1 a 6. Eu não vou me deter no texto bíblico aqui por uma questão de tempo, mas você, claro, esse trimestre é bom que você já leia todo o livro de Josué e leia também o livro base da revista e a revista para que você tenha uma visão geral de todo o conteúdo, mas é importante que você se dedique em estudar o livro de Josué. Procure aí algumas versões da Bíblia diferenciada. Eu, por exemplo, eu tenho aqui a revista corrigida, eu tenho Almeida, eu tenho Fiel, eu tenho NVI, eu tenho a King James, tem também a paráfrase, né, que é a NTLH. Isso ajuda muito. Você leia a Bíblia, leia o livro de Josué nesse trimestre. Nossa introdução. Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de escravos morreu. Não? Josué assume após Moisés cumprir o seu chamado, né? Cumprir a sua missão de conduzir o povo, de libertar o povo da terra do Egito. Esse era o propósito de Deus para Moisés. Você tira o povo da terra do Egito e conduz eles até as campinas de Moabe, antes do Jordão. Depois disso, eu te levarei e Josué assumirá o teu lugar. Entretanto, diferentes de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Na verdade, a conquista de Canaã era muito mais que uma tomada de um território, né? Como diz aqui o texto, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Havia um propósito muito maior. Porque se você olhar para todas as nações que estavam ali, que Israel foi enfrentando, elas eram mais poderosas. Israel é um pedacinho hoje de terra, pequenininho, e ainda assim é uma nação que subsiste. É uma nação que passou por maus bocados, foram exilados várias vezes, passou pelo Holocausto, deixou de ser nação, mas hoje é considerado uma nação de primeiro mundo, de alta tecnologia, um país com um território quase todo de deserto, mas com uma agricultura, com tecnologia de ponta. Seu poder bélico é invejável, incomparável a todos do mundo. Enfim, muitas nações como Síria, como Assíria, como Babilônia, como romanos, como Egitos, foram grandes impérios e hoje eles são pequenininhos ou outros nem existem, mas Israel continua grande porque havia um propósito maior por parte de Deus. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Precisou passar pelo deserto para serem aperfeiçoados. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus. Conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. Olha só, o comentarista já coloca aqui uma argumentação bastante forte, né? Que o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada, né? Ou seja, foi disciplinada, foi aperfeiçoada, treinada no deserto. Ali aqueles novos judeus, né, os novos hebreus, viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e viram o resultado funesto que adveio
para os desobedientes, ou seja, a destruição. Deus tinha um compromisso com Abraão na sua aliança, de que Israel assumiria a terra. Mas Deus não disse qual geração receberia a terra, tomaria posse da terra. A geração que saiu do Egito, a geração que peregrinou pelo deserto, esta geração era perversa, desobediente, não tinha compromisso com Deus, e apenas Josué e Calebe entraram em Canaã, os outros ficaram no deserto. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o Rio Jordão, né? Então nós vamos ver daqui a pouco, aqui na revista, sobre esse passo a passo aí do livro, do que aconteceu, né? Josué chega, prepara o povo jejuma, depois atravessa o Jordão, e aí ele começa a vencer, vencendo primeiro Jericó, que é uma história épica, de uma batalha épica que o livro de Josué nos narra. Enfim, nesta série de lições conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Nosso primeiro ponto, o livro de Josué. O livro de Josué. A visão panorâmica, né, do livro de Josué. Visão panorâmica do livro de Josué. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Lembrando que ele é o primeiro livro histórico da Septuaginta, né, e da Bíblia moderna. Na Bíblia judaica, né, ele, na verdade, está entre os livros de profetas, né, primeiros profetas, né, é uma divisão relativamente diferente. Depois você pesquisa aí, procura um livro de panorama do Novo Testamento, do Velho Testamento, comentário bíblico, que você vai ver sobre isso. E na nossa Bíblia, na Bíblia moderna, que é uma herança da Septuaginta, o livro de Josué é o primeiro dos denominados históricos, né, segundo os estudiosos. A obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo seu final, no qual se narra o seu falecimento. É claro, né, os estudiosos entendem que ali foi um adendo de quando foram reunir o livro, e o copista então anunciou ali, inseriu aquela nota para falar sobre como foi a morte de Josué, o que não compromete nem um pouco na autoridade do livro. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números, né? Primeiro nós temos aqui o livro de Números, aí tem Deuteronômio são os discursos de Moisés, né? Então o livro, as peregrinações de Israel basicamente acontecem dentro do livro de Números, né? São pelo menos aí quase 40 anos, né? O livro de Números descreve praticamente os 40 anos das peregrinações de Israel. Aí tem o livro de Deuteronômio, que são já os últimos momentos de Moisés. Deuteronômio é chamado de segunda lei, mas na verdade não é a segunda lei. O livro de Deuteronômio são alguns sermões de Moisés. Parece que Moisés reuniu o povo e pregou para o povo, lembrando o povo do compromisso que eles tinham com Deus, da aliança que eles tinham com Deus e da responsabilidade que eles tinham de obedecer às ordenanças, aos mandamentos do Senhor por causa das promessas feitas a Abraão. Entre Números e Josué há apenas um longo discurso de Moisés em alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés, né? Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos
de todas as épocas. Né? Josué apresenta aspectos singulares e indispensáveis à vida cristã, pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem de ensinamento, demonstração, conforto para os cristãos de todas as épocas. Por exemplo, Josué é um homem de fé, no sentido de que ele era um homem obediente, fiel a Deus. Né? A fé dele é a mais legítima, que levava ele a obedecer a Deus. Mas também nós vemos ali, e nós vamos ver isso mais na frente, que Josué errou, ele falhou, especialmente quando os gibeonitas vieram até Israel e enganaram eles. Josué, a Bíblia deixa bem claro, lá o livro de Josué deixa bem claro, que eles só foram enganados porque não consultaram ao Senhor. Né? Então nós vemos Josué era um homem de fé, era um homem fiel, era um homem temente a Deus, mas ele também falhou. E uma das falhas importantes de Josué foi de que ele tomou decisões sem falar com Deus, sem consultar a Deus. Não é sensato, meu querido, nós tomarmos decisões em nossas vidas sem consultarmos a Deus. É por isso que é tão importante que pela manhã você ore, pergunte a Deus qual o direcionamento, peça a Deus que dirija o seu dia. Isso não é nada demais, parece simplório, mas isso demonstra o quanto nós somos dependentes de Deus. Nós vemos pelos acertos e pelos erros de Josué que o cristão é dependente de Deus, que a fé do verdadeiro cristão leva ele a obedecer a palavra de Deus e a seguir a Deus fielmente. Como era o mundo na época, nessa época, né? Como era o mundo? É o nosso segundo tópico aqui. Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existiam. Por exemplo, a dinastia Shang da China, né, já existia. O Código de Hammurabi, que é um dos códigos de ética, né, de leis mais antigos e que espelhou muitos outros códigos. Um dado interessante que eu achei, em 1668, havia a domesticação de cavalos já, né? Em 1600 a língua grega estava desenvolvendo. O Egito, né? Egito Novo, Império Novo, Império Novo, a dinastia 18, né? 18ª, de 1570. A Índia na dinastia Maurya, e a escrita silábica, melhor dizendo, também estava sendo desenvolvida. São alguns dados que você pode pesquisar para ver que o mundo estava acontecendo. Às vezes a gente lê a história de Israel e parece que tudo está acontecendo ali na região da Mesopotâmia, mas o mundo está acontecendo fora dali também, como já foi dito aqui. Tem também no Japão a primeira fase da civilização Jomon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais. Porém, não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas, por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir só em 1200 a.C. Mas você já percebe que o mundo todo está se desenvolvendo. Deus está com os seus olhares voltados para aquele momento da criação de Israel, mas ele também está agindo em todos os outros lugares do mundo. Nós não podemos esquecer isso. Somente em 21 de abril, que aliás é a data do meu aniversário, né? 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Né? Para você que não sabia, quando foi aí a data que eles colocaram para dizer que foi a fundação de Roma, foi dia 21 de abril de 753 a.C. Naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus, mas era um país rico, um grande país, um país de primeiro mundo, um grande império. Quanto à Babilônia e à Síria, que ao longo da história destruiu muitas nações, hoje não mais existem. É interessante, né? Nós falamos sobre isso agora há pouco. Israel, uma
pequenina nação, diante de enormes impérios, né? Mas Israel subsistiu, mesmo diante de muitas provações, mas subsistiu até hoje. Hoje é uma das principais nações do mundo. Isso prova que Deus tem um propósito específico para Israel, que a história não pode mudar. Canaã. Você sabe a origem de Canaã? De quem são descendentes os cananeus? Pois é, Canaã é neto de Noé. Canaã é filho de Cã, ou Cão, aquele que viu Noé nu e zombou, e por isso Noé o amaldiçoou, né? Na verdade, Noé amaldiçoou o próprio Canaã. Na verdade, há quem diga que a maldição foi para Cão, ou Cã, mas quem herdou a maldição foi Canaã. Canaã foi amaldiçoado por Noé. Então, os cananeus são os netos, né, os descendentes do neto amaldiçoado de Noé. Em certo sentido, né, todos nós somos, assim, descendentes de Noé. Só que os judeus, né, os hebreus, são descendentes de Noé por parte de Sem. Por isso, a expressão semita. Os judeus são descendentes de Sem. Quando você vê alguém com ódio por Israel, aí você vê alguém dizendo, aquela pessoa é antissemita, ou seja, odeia os descendentes de Sem. Os descendentes de Noé por parte de Sem, em maior evidência, são os judeus. Canaã são aí primos, né, dos israelitas, em certo sentido, porque é descendente de Cã, irmão de Sem, que é o patriarca dos judeus. O território de Canaã a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul, a 1.100 quilômetros para o nordeste encontrava-se Nínive e para o leste também a 1.100 quilômetros a Babilônia, mas além, a 1.600 quilômetros localizava-se a Pérsia. Para o noroeste, a 1.300 quilômetros, a Grécia, e após a 2.400 quilômetros, a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. Então você está vendo aqui que a terra de Canaã é uma minúscula faixa de terra. Ela é literalmente uma faixa de terra, né? Com 290 quilômetros de comprimento, por apenas 65 quilômetros de largura. Olha, há municípios no Brasil maiores do que a terra de Canaã, maiores do que o país de Israel hoje, para você ver que coisa interessante. Você vê no mapa aqui a posição de Israel. Essa faixazinha aqui, entre esses mares, né? Aí tem Egito de cá, Babilônia do lado, Pérsia do outro, Nínive do outro, Grécia e Roma. Roma ainda não existia nessa época, mas Israel estava entre grandes potências, enormes potências. E parece que Deus colocou Israel ali de forma estratégica, né? Porque perceba que Israel está bem no limiar do encontro de muitas terras, muitas nações acabavam passando por ali. Aquele lugar era um lugar muito fértil e era um lugar estratégico para as nações passarem. Parece que Deus tinha um propósito de colocar o seu povo ali. Parece que a ideia é Deus colocar ali uma fogueira para iluminar todas as nações que passavam por ali. Em certo sentido, essa tocha de fogo, de luz que Deus colocou em Israel, veio a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, a luz do mundo. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Você pode ver o mapazinho aqui, ó. Israel é uma minúscula faixa de terra. Essas partes mais claras, para você que está vendo o vídeo, são mares, né? Então Israel está numa posição estratégia no Oriente Médio.
Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Que o objetivo, na verdade, era trazer ao mundo a salvação através dos judeus. O plano de Deus, né, era conquistar o mundo através do seu reino, o reino que não tem fim, não através da nação de Israel. Segundo, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Propósito, vamos lá. Na verdade, o livro de Josué recebe devidamente o seu nome, mas no final deve-se reconhecer que a obra não é sobre Josué. A obra é sobre Deus, né? É sobre como Deus colocou aquele povo ali, né? Com a sua mão forte, um povo pequeno, um povo fraco, um povo que era escravo, mas Deus colocou aquele povo ali. Na verdade, toda a história de Israel é a história do relacionamento de Deus com o seu povo. Portanto, o livro de Josué não fala somente, né, da conquista da terra, de empreendimentos militares, mas fala do poder de Deus, da ação de Deus sobre Israel naquele momento. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido, né? Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido, né? Como eu disse antes, apesar de todos esses elementos aqui, mas nós podemos com toda a segurança dizer que o livro de Josué é sobre a ação de Deus, sobre Deus agindo no meio do seu povo, cumprindo a sua promessa. Mais tarde o salmista declarou, né, os filhos de Coré, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, conquanto te agradastes dele. Mais uma prova de que o livro de Josué é, na verdade, um livro sobre Deus. Deus agindo na vida do seu povo. O livro também tem o propósito de demonstrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresentar detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também divididas em áreas tribais, né? Lembrando que o livro de Josué é um livro de história, um livro narrativo. É importante que você estude sobre isso para que você aprenda a interpretar os textos, né? Então, estude bem, aprenda um pouco sobre interpretação de texto, estude sobre narração, né? Texto narrativo, que você vai entender o livro de Josué. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor, né? Eu já citei isso lá atrás, mas vale citar aqui ele dizendo que instigava o povo, chamava o povo para que o povo decidisse se iam adorar a Deus ou os deuses dos cananeus. Ele, porém, ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Essa deve ser uma postura de cada um de nós. Lembro-me das palavras de David Wilkerson, um grande pastor americano, que diz em uma das suas mensagens: não importa se alguns não querem ler a Bíblia, eu lerei. Não importa se alguns não querem orar, eu orarei. Josué nos ensina e David Wilkerson nos faz lembrar que há uma responsabilidade pessoal minha, uma responsabilidade pessoal sua de agradar a Deus, de servir a Deus. Josué disse: olha, vocês agora têm diante de vocês o Deus que nos tirou do Egito ou os deuses dos cananeus. Vocês têm que decidir em quem vocês vão confiar, quem vocês vão adorar. Eu falo por mim e digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É responsabilidade pessoal sua servir ao Senhor, meu querido irmão. A divisão, né, a divisão da terra de Canaã. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Vamos lá.
Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. A Bíblia de Estudo Pentecostal, muito usada pelos pentecostais da Assembleia de Deus. Primeiro, preparação para a conquista, né? Nós temos aqui preparando o povo, do capítulo 1 até o capítulo 2, né? Final do capítulo 2. E o que acontece ali? O povo é chamado a jejuar. São 3 dias de jejum, se preparando para poder atravessar o Jordão. Depois, preparando as estratégias, né? A travessia do Jordão, a circuncisão daqueles que não haviam circuncidado. Eles comemoram a Páscoa, o encontro de Josué com o general dos exércitos de Deus, que para muitos é Cristo, os espias que vão lá ver Jericó, parte do processo que Josué está fazendo preparando o povo para a conquista efetiva da terra de Canaã. Segundo, a conquista efetiva, as primeiras cidades, né? A queda de Jericó. Aí nós temos um caso muito peculiar, que é o pecado de Acã e a primeira derrota. Os israelitas perderam para a menor das cidades, os da cidade de Ai, por causa da desobediência. E aqui vale nós lembrarmos, a desobediência é sempre um problema na vida do cristão. Lembra do que Samuel diz lá na frente para Saul? Mas tem prazer o Senhor em sacrifícios ou em que obedeça a sua palavra? Com certeza, Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Se Acã não tivesse desobedecido, porque havia uma ordem que quando invadisse Jericó, tudo era para ser queimado, não era para ficar nada. Mas ele roubou aqueles objetos e escondeu debaixo da sua tenda. E ali, ele foi morto. Tudo que ele tinha, toda a sua família, toda a sua casa, foi apedrejada e morta. Eu me lembro de uma palavra do pastor Charles Spurgeon, que falando sobre a confissão de Acã, onde ele diz que a confissão de Acã é um tipo de confissão muito perigosa, porque é uma confissão diante da morte. E ninguém sabe a certeza dessa convicção. Por exemplo, muitas pessoas estão doentes, e quando o médico disse você tem poucos dias de vida, ela se torna a pessoa mais piedosa e mais temente a Deus. Mas é só o médico dizer, não é para a morte, você vai viver muito. Ela abandona todas aquelas promessas de piedade e de fidelidade. Então, a história de Acã aqui nos faz refletir que o quanto antes nós devemos refletir sobre a nossa vida, arrepender dos nossos pecados, nunca deixar para a última hora, porque a última hora pode não dar tempo de uma confissão verdadeira. Depois nós vemos os gibeonitas e o resto da terra. E os gibeonitas foram os que enganaram Josué. Por que enganaram Josué? Porque Josué não consultou a Deus. Mais uma vez nós vemos na história do povo de Deus, o povo tendo prejuízos por não buscar ao Senhor. Quantos de nós temos prejuízos em nossas vidas pessoais, ministeriais, financeiras, emocionais, por fazerem as coisas, por levarem as nossas vidas sem consultar a Deus, sem buscar a presença de Deus? Que nós possamos aprender com a história dos judeus aqui, dos israelitas, com os gibeonitas, que não devemos tomar nenhuma atitude sem consultar a Deus. A divisão da terra, uma porção da terra para cada tribo, né? Teve as 2 tribos e meias que ficaram da Arém do Jordão, né? Inclusive, as instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. Aqui no mapa você pode ver a disposição de cada uma delas, que é muito interessante. E por fim, a mensagem final de Josué. As últimas palavras de Josué, né, quando ele conclama o povo a decidirem a quem eles estariam adorando. A renovação do concerto, né, não obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos, né, o chamado de Josué lá no início, onde Deus repete para ele várias vezes, esforça-te. Tem um certo teólogo que diz que essa expressão esforça-te na verdade, Deus instigando Josué a crer, a ter uma fé prática. O esforço de Josué não era fruto da capacidade de Josué, ainda que ele era um grande guerreiro, mas o esforço de Josué era fruto da ação da graça de Deus, produzindo fé
em Josué para que ele fosse adiante, né? Depois tem o seu falecimento, e tais episódios funcionam como introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, qual, para a sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações de servos de Deus. Nós vamos aprender com certeza nesse trimestre muito sobre essa história dos judeus no livro de Josué. O valor do livro de Josué. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida, né? Nós podemos ver aqui no mapa a disposição das tribos, e lembrando que parte da história de Israel, para entender a história de Israel, é o livro de Josué, é o início da conquista da terra de Canaã. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história, né? Pastor Luiz Saião diz assim que a história do povo de Israel é a história de um povo que foi conduzido, um povo fraco, né? Um povo pecador que foi conduzido por um Deus perfeito, né? Então, quando nós olhamos para a história de Israel, para os heróis bíblicos, Josué é um dos heróis bíblicos, nós não vamos ver ali semideuses. Nós vamos ver ali homens frágeis, homens pecadores, que foram usados por Deus, pela graça de Deus, foram alcançados pela graça de Deus. E assim como eles foram, nós também podemos ser alcançados por essa graça de Deus. E é importante o que o comentarista diz aqui, que Josué não omitiu os seus erros. Não seja você, meu querido amado irmão, um hipócrita que acha que nunca erra. Infelizmente, especialmente no contexto pentecostal, os líderes são colocados em uma posição que eles não podem errar, mas só que eles erram. E como o restante da comunidade exige de que eles não errem, se eles erram, geralmente são crucificados, são execrados. E aí eles erram e escondem os seus pecados e com isso fracassam. Mas Josué mostra-nos que não devemos omitir os nossos erros. Reconheça o seu erro quando você errar. Peça perdão, reconcilie com o Senhor, com a sua igreja, com a sua equipe e bola para frente. Continue o trabalho, porque é assim que Deus faz conosco. Somos todos limitados, mas Deus é perfeito. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se formos fiéis a Deus, mesmo que cometamos algumas falhas, mas se nós amarmos a Deus mais do que a nós mesmos, mais do que o mundo, todas as coisas contribuirão juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a sua promessa. Lembra quando Abraão fez a aliança com Deus, lá no capítulo 18, se eu não estou enganado, de Gênesis, que Deus pediu para ele cortar os animais e dividir em partes, colocar de um lado e do outro, e eles iam passar ali entre as partes. A ideia era, na antiguidade, isso era um ritual de aliança, né? Onde as duas partes passavam entre os animais cortados e selavam a aliança. Só que ali, com Abraão, Deus passa sozinho, ele coloca um sono profundo em Abraão, Abraão dorme, e quando Abraão acorda, Deus já havia passado entre as partes dos animais. A ideia ali é Deus dizendo para Abraão: eu cuido para que tudo aconteça. Você é fraco, a sua descendência é fraca, vocês são falíveis, são pecadores, filhos de Adão, mas eu sou Deus perfeito. Se você faz uma aliança comigo, eu cuido para que isso se cumpra. Devemos ter nessa perspectiva. Meu irmão, você que por alguma razão tropeçou, caiu, teve alguma falha, lembre-se, se você fez uma aliança com Deus, volte, pede perdão, que Ele restaura tudo. Terceiro, antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim.
o deserto chega ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem maná cotidiano, mais água, nem água saindo da rocha, melhor dizendo. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas, comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios e mananciais, né? Olha que interessante. Alguns escritores dizem que a terra de Canaã não é uma imagem do céu. Ela é, antes de tudo, uma imagem da igreja para o cristão. Por isso que, quando o povo entrou na terra, diminuiu alguns das experiências místicas, né, das manifestações poderosas de Deus. Por quê? Porque apesar do povo estar na terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que tem cachos de uvas, a terra que é fértil, apesar de toda a qualidade, de toda a bondade da terra, a responsabilidade do povo de fazer isso acontecer, obedecendo a palavra de Deus. Deus agora queria que o povo obedecesse a sua palavra para que todas essas bênçãos acontecessem sem necessariamente aparecer a nuvem, sair água da rocha, né? Enfim, e essas outras coisas que aconteceram durante o deserto. Eles agora não estão mais no deserto, eles agora estão na terra. Nós, como cristãos, não podemos achar que quando nós chegamos na igreja, nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo, as lutas vão embora. Não, na verdade, nós precisamos estarmos sempre vigilantes, trabalhando, frutificando, porque é assim que funciona, né? A igreja tem inúmeros benefícios para nós, mas nós devemos trabalhar por isso. Não é uma contradição a salvação pela graça, não tem nada a ver. A vida cristã é uma vida de batalha, e para que a igreja seja o melhor ambiente, um ambiente produtivo, um ambiente saudável, depende do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso comprometimento. Assim como o povo chegando na terra de Canaã, para que eles usufruíssem de tudo aquilo que a terra oferecia, eles tinham que trabalhar. Agora não ia cair mais maná, eles podiam colher. Agora não ia precisar mais ter coluna de nuvem. Eles podiam fazer as suas fogueiras, podiam construir suas casas, fazer fortificações, porque eles estavam no lugar consolidado. Então, nós precisamos ver a terra de Canaã, a entrada do povo em terra de Canaã, mais como uma igreja, que é um lugar de refúgio, mas não é um lugar que não tem lutas, que não tem batalha, que não tem trabalho. Sempre existirá. O descanso, como diz o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, é um descanso eterno. Nosso descanso não é aqui, mas é no céu. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhe uma terra que manava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar à terra de Canaã, somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Como que nós chegamos à igreja? Como que nós aceitamos Jesus? Só Deus trabalhando na nossa vida. Nós somos incapazes de aceitar a Jesus com o nosso próprio esforço. Mas, quando Deus nos leva, isso não significa que nós vamos ter uma fé inerte, uma fé parada. Nossa fé ela tem que ser dinâmica. Os israelitas chegaram na terra que manava leite e mel. Havia cachos de uvas que 2 homens não davam conta de pegar, mas eles precisavam trabalhar, né? A igreja temos benefícios e mais benefícios, mas existe trabalho, existe muita dedicação e comprometimento com a obra de Deus. As últimas palavras de Moisés, né? Deuteronômio é as últimas palavras de Moisés. Como eu disse lá no início, alguns chamam Deuteronômio de segunda lei, mas Deuteronômio não é necessariamente a segunda lei. O livro de Deuteronômio é, na verdade, discursos de Moisés, né? Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chega à fronteira da terra prometida e, por orientação do Senhor, Moisés convoca uma reunião com todos. Então Moisés chama o povo para reanimar o povo, para fazer o povo lembrar das promessas de Deus e da sua lei. Pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir, mais uma vez, todos os mandamentos do Senhor. Eu aprendo aqui, especialmente professor, você que prega, que nunca é demais você repetir a mesma coisa.
Você precisa lembrar o seu povo que eles devem obedecer à palavra de Deus. Você precisa lembrar o seu coração. Você precisa lembrar a você mesmo, a sua alma, do seu compromisso com Deus, que você precisa estar se refazendo na presença de Deus, se renovando, buscando ao Senhor. É preciso relembrar o povo. Foi isso que Moisés fez. Nos seus sermões ali em Deuteronômio, as últimas palavras dele, lembrando o povo do que Deus havia feito, das promessas de Deus e da aliança que o povo havia feito com Deus, do compromisso que eles tinham de obedecer a palavra de Deus ao conquistar a terra de Canaã. Um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Confira esse número, capítulo 14. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, águas do rio Jordão. Mas nós sabemos o que aconteceu, né? O povo jejuou, o povo se preparou, e pela fé na palavra de Deus, os sacerdotes, com a arca sobre seus ombros, tocaram as águas, e as águas se abriram, e o povo atravessou. Mais uma vez, um milagre extraordinário de Deus com aquele povo. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias transformou-se numa certeza entre os hebreus. Tanto é que quando eles chegaram em Canaã, muitas nações já sabiam da fama, não dos israelitas, mas do Deus dos israelitas. Foi por isso que os gibeonitas foram até eles, porque ouviram fazer aquele acordo lá, mentiram para ele para fazer aquele acordo para não morrer, porque ouviram falar do Deus de Israel. Assim, Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor de Hebreus no capítulo 11, verso 6. E realizou grandes milagres no meio do povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. Nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, entre outros, experimentaram e receberam a cura. Nessa perspectiva do comentarista aqui, é importante nós lembrarmos dessa perspectiva. Mas eu gosto de lembrar também na perspectiva do que foi a fé de Josué. A fé de um homem que levava ele à ação. A fé de um homem que levava ele a obedecer, a ser fiel às promessas e à aliança de Deus. Nós precisamos ter esse exemplo de Josué, que a nossa fé, mais do que ser uma fé de poder, que seja uma fé de fidelidade, que nos leve a ser fiel à aliança com Deus. Nossa conclusão: o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram o território que lhes foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Não se esqueçam, o exemplo de fé do livro de Josué é de uma fé que nos leva à ação. É de uma fé dinâmica, não é de uma fé estática, mas de uma fé dinâmica. Então, lembre-se, a fé que Deus te dá é para você fazer algo. Então, muito bem, nosso muito obrigado. Volto a lembrar que o objetivo desse slide é que você use na sua igreja, você pode modificá-lo da maneira que você quiser. Só não adquira ele fora do site do IBD em Foco. E também não compartilhe esse slide. Muito bem, chegamos ao final. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.